E ainda falando também sobre a sua construção como mulher, como ser humano, queria que você falasse um pouquinho. Você sempre se reconheceu como uma mulher preta. Como é que você aprendeu a lidar com essas questões do racismo, de tudo que acaba englobando também? Também a minha mãe, assim. A minha mãe, ela sempre falava também... É curioso, né? O meu avô paterno, minha família paterna negra também, meus avós... Meu avô era quilombola, né? Ele veio de um quilombo, de fato, casou com a minha avó. E a família da minha mãe, ela tinha uma outra característica importante também para famílias negras. O meu avô, esse que era livreiro, ele foi criado por uma família branca no interior de São Paulo. Então, ele foi pego por essa família, ninguém sabe em que situação, em que condições. Foi criado por essa família como se fosse da família, nunca estudou com essa família, mas aprendeu a ler sozinho ali naquela família. Então ele tinha apesar dele ter vivido, né, num lugar onde tinha ali uma outra vivência, um outro padrão de vida, ele sabia exatamente quem ele era. Sim. E minha mãe também carregava isso muito firme. Ela sabia que ela era uma mulher negra da periferia e o que isso interferia nas coisas e na vida dela. Tem uma situação que aconteceu com a minha mãe quando eu era muito pequena. Minha mãe teve câncer de mama. E ela se tratou, por conta do plano de saúde que meu pai tinha na época, ela se tratou num hospital importante em São Paulo, né? E eu me lembro uma vez que eu fui com a minha mãe e alguém foi falar alguma coisa, daquelas coisas do tipo, o elevador de serviço em algum lugar. E eu me lembro da minha mãe falar claramente assim, olha, obrigada pela informação, mas eu não te pedi, eu vou ser atendida, eu vou entrar. E aí, quando a gente entra no elevador, ela fala alguma coisa do tipo, olha, provavelmente este homem que nos parou aqui, ele é tão pobre quanto a gente, mas porque você é negra, porque a gente é negra, foi por isso que ele parou a gente na porta desse elevador. Então, ela tinha consciência, embora ela não tivesse lido muitas coisas, mas ela tinha uma consciência muito firme das coisas que aconteciam com ela, e por que aconteciam, e do quanto era importante enfrentar essas coisas também, que foi outra coisa fundamental da minha mãe. Minha mãe era uma mulher que era uma das mulheres, né, do bairro que fazia abaixo-assinado para asfaltar a rua, para ter escola, para ter ônibus, assim. Então, ela era... ela era esta pessoa, né? Então, tudo que eu sou, assim, 99%, com certeza, minha mãe. Toda a tua referência, né? Veio da tua mãe, né? Isso é bem legal. E é uma referência... Pensando, ela acaba sendo... Como outras referências da periferia que a gente desconhece, até justamente pela forma como a periferia é retratada, ela não é tão fora da curva, porque existem muitas mulheres, principalmente mulheres que são mães de família, matriarcas, que conseguem, que são essas referências, mas elas acabam ficando alijadas. Acho que isso deve ter um motivo de orgulho, né? Não, eu acho que é um motivo de eu estar na política, inclusive. A gente costuma dizer que na periferia não tem uma escola, uma rua asfaltada, um posto de saúde que não tenha sido feito pela luta dos moradores. E não há lugar em que essa luta não tenha sido feita majoritariamente por mulheres. Isso aí é a história da cidade de São Paulo. A luta por creche, a luta por hospital, a história de mulheres. Só que quando você vai olhar as representações que tomam conta de contar a história dessas lutas, elas mudam, né? Elas viram geralmente homens e geralmente brancos de classe média. Então, embora você tenha uma articulação no campo progressista, na esquerda, que é o campo que eu me encontro, que eu acredito, né? Que é de mulheres, é de negros, é de pessoas da periferia, muitas vezes quando isso passa a ser a vanguarda, passa a ser a representação política, intelectual, econômica, isso volta para as mãos de quem sempre esteve nesse lugar, né? Pessoas brancas, de classe média, intelectuais, enfim.